Aleluia. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a adorar o Senhor, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom, e a sua bondade é para todos. Glória a Deus. Vou confessar algo para você o seguinte: no dia que as nossas mãos pararem de ficar geladas, no dia que os nossos joelhos pararem de tremer, significa que nós já não temos mais o cuidado de nos apresentarmos como servos de Deus. Amém. Mas, Marcos, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que se nós não sentirmos esse friozinho, se nós não sentirmos esse temor, significa que nós estamos falando de nós mesmos e que a nossa responsabilidade como a igreja, eu não posso entregar para você a palavra de qualquer jeito e de qualquer maneira. Preciso entregar para você um bom alimento. Já quero adiantar para os irmãos o seguinte: nós temos um sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos um pastor primaz na nossa igreja, que é o nosso pastor Romário. E nós, pastor Marcos, pastor Eduardo, pastor Marcelo, os demais pastores desta casa, são pastores auxiliares, pastores cuidadores. Tudo que eu disser para você dentro da palavra nessa manhã, entenda como um conselho de Deus para a sua vida. Amém. Poxa, mas pastor, ele trouxe uma palavra de exortação. Não, entenda como um conselho de Deus para a sua vida. Amém. Só quem pode exortar, só quem pode quebrar a canela de ovelha é o pastor da igreja. Eu apenas cuido, apenas auxilio. Então entenda como um conselho para você. Estou à beira
dizer, na minha versão ela é um pouco diferente das dos irmãos, então ele vai dizer da seguinte forma: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Adonai Tisbaote. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Aleluia. O som das suas vozes e os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Tomai assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de começarmos a escorrer dentro desse texto, eu gostaria de compartilhar uma particularidade minha com os irmãos. Nossa igreja, ela surgiu no dia 9 de abril do ano de 2000. Então, esse ano nós temos 25 anos de idade. Aleluia. Naquele mesmo ano, no dia 17 de julho, eu, Marcos, estava sendo consagrado ao ministério pastoral. Aleluia. Dia 17 de julho agora, eu completei 25 anos no ministério pastoral. Glória a Deus. Vou dizer para os irmãos que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Eu não poderia ganhar um outro presente senão esse. Amém. De, aos 25 anos do Ministério Pastoral, estar trazendo uma palavra ao público
quando o Senhor nosso Deus, ele levanta Isaías para um ministério profético, alguns historiadores e escritores vão dizer que Isaías ele tinha uma média de 15 a 17 anos quando ele começa o seu ministério profético. Quando ele começa a falar a respeito do reino de Deus. E do primeiro capítulo até o último capítulo, o Senhor Deus, ele usa Isaías. Observando algumas situações e algumas informações que eu gostaria de deixar para você, o seguinte: o primeiro capítulo vai dizer que Isaías é filho de Amós. Alguns dos irmãos podem até entender que esse Amós seria o mesmo Amós, profeta, que tem um livro escrito com o seu nome. Só que não. Esse Amós é uma outra pessoa. O Amós profeta é um, e o pai do Isaías é outro. Você pode procurar em qualquer literatura bíblica ou literatura judaica, você não vai achar a linhagem desse Amós. Então, alguns historiadores eles vão dizer que possivelmente esse Amós fazia parte da família do rei Uzias. E aí vem uma outra situação. Capítulo 6 vai dizer exatamente, o primeiro versículo vai dizer exatamente o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí vem uma curiosidade. Por que morreu o rei Uzias? Alguns de nós podem até se perguntar, mas o rei Uzias morreu do quê? Por que ele morreu? O que aconteceu que o rei Uzias acabou morrendo? Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vai discorrer um pouco a respeito da história do rei Uzias, vai discorrer um pouco referente à morte do rei Uzias, quando se trata do versículo 16. No primeiro versículo, no capítulo 26 de 2 Crônicas, até o versículo 14, o texto vai dizer que Uzias, ele fazia tudo que era reto diante do Senhor. Uzias era um homem que andava na presença de Deus, e o texto vai informar-nos que Uzias, até aquele momento, até o versículo 14, Uzias, ele era um adorador do Senhor. A informação seguinte, no capítulo 15, começa a dizer que Uzias, ele deixa que o poder do reino entre no seu coração. O texto no capítulo 16, no versículo 16, me perdoem, vai dizer que Uzias, ele entra dentro do templo, e ao entrar no templo, ele toma uma atitude errada. E qual é a atitude que Uzias toma? Uzias, ele se enche da sua preposição, ele se enche do seu autoritarismo, ele acha que ele é autossuficiente, e ele diz assim no seu coração, o texto vai estar dizendo exatamente isso. Ele diz assim: eu não vou permitir que os profetas, que os sacerdotes coloquem incenso para o Senhor, mas eu vou colocar o incenso para o Senhor. O texto vai dizer que só quem poderia entrar no templo e oferecer holocaustos e incensos ao Senhor seriam os sacerdotes levitas. Então, por esse motivo, o rei Uzias, ele não tinha nenhum tipo de condição de estar oferecendo algum tipo de incenso ou qualquer outro tipo de oferta diante do Eterno, porque ele
eles tentam barrar Uzias e dizer para Uzias: olha, não faça isso, porque o Senhor ele vai ficar enraivecido com você. O Senhor vai cobrar algo de você. Só que Uzias não dá nenhum tipo de ouvido para eles. E Uzias pega ali o incensário, e quando ele chega próximo do local onde era depositado o incenso, Uzias é acometido de lepra. Mas o que tem isso a ver com o versículo 6? Com o capítulo 6 de Isaías? O texto vai dizer que no ano em que faleceu Uzias, Isaías viu o Senhor dos Exércitos. A referência para que você saiba por que morreu e por que morreu o rei Uzias é exatamente essa que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 16. Versículos 17 e 18 vai dizer que Uzias foi separado de dentro do palácio. Imediatamente ele foi retirado de dentro do templo. E alguns textos vai dizer que ele foi excluído do templo, ou seja, ele foi expulso do templo. E Uzias, ele passa a conduzir o reino não mais do palácio onde ele morava, mas de uma casa separada. O seu filho Jotão passa a administrar o reino, e quando Uzias morre, Jotão assume o reino. E quando Jotão assume o reino, o texto vai dizer que Jotão faz tudo que é bom diante do Senhor. Quando nós lemos esse texto e nós vemos estas informações, nós precisamos entender que no capítulo 1 de Isaías, Deus dá uma determinação para Isaías pedindo que o povo e os reis de Israel e Judá eles viessem a se prostrar diante dele. O texto no capítulo 1 vai dizer que os reis e o povo de Israel estavam fazendo algo que não era agradável ao Senhor, e por esse motivo o Senhor pede a eles que eles voltem-se para Ele, se convertam os seus corações e que eles voltem a adorar o Senhor. No capítulo 2, o Senhor continua insistindo com a mesma temática. No capítulo 3, o Senhor ele faz uma promessa: eu vou mudar vocês, se vocês se converterem a mim, eu vou mudar vocês, eu vou fazer algo diferente na vida de vocês e vocês vão viver algo maravilhoso. No capítulo 4, o Senhor volta a fazer as mesmas indagações que ele faz no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 5, o Senhor continua pedindo a mesma coisa, que o povo de Israel e os seus reis se convertam nos seus corações. E no capítulo 6, nós enxergamos aonde nós chegamos. Isaías, ele tem um encontro com o Senhor nosso Deus. O Paulo, ele diz que nós precisamos entregar ao Senhor nosso Deus um culto racional. Então eu gostaria de pensar com você dentro desse texto. E dentro do texto nós vamos enxergar exatamente o seguinte: o Senhor se mostra para Isaías. E quando o Senhor se mostra para Isaías? A morte do rei Uzias é exatamente um ponto de referência, ou seja, uma data específica para que ele venha a ser lembrado. Não o rei, mas venha a ser lembrado a situação que acontece com Isaías, ou seja, a visão que Isaías tem. Mas como assim, pastor? É simples. Eu comecei dizendo para os irmãos, no dia 9 de abril, no ano de 2000, o Ministério da Restauração da Fé nasceu, ponto de referência. No dia 17 de julho do ano de 2000, o pastor Marcos estava sendo consagrado
o Senhor me deu visões. O Senhor, Ele me mostrou os céus. O Senhor, Ele me mostrou o trono dele. E o Senhor me mostrou Ele assentado no seu trono, e as vestes que Ele vestia estava cobrindo todo aquele lugar. Aleluia. E quando eu tive essa visão, Isaías falando, e quando eu tive essa visão, eu entendi algo terrível. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. O texto ele está mostrando que até aquele presente momento, Isaías profetizava, Isaías falava do Eterno, mas Isaías estava com o coração igual ao coração daqueles homens e daquelas mulheres. O texto ele está mostrando que quando Isaías fala, muitas das vezes o que Isaías estava falando, ele estava falando para si mesmo. Alguns pregadores vão dizer que a maior profecia e o maior espectador do profeta é ele próprio. Quando ele começa a ministrar algo de Deus para o povo de Deus, o primeiro ouvido a ouvir as palavras as quais ele está ministrando é o seu próprio ouvido. Então Deus está dizendo para Isaías e para aquele povo: se converta. Deus está dizendo para Isaías e para aquele povo: volta para mim, faz a minha vontade, não fica aí cocheando em dois pensamentos, anda no meu caminho e ser perfeito. É o que o Senhor ele traz para nós nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Isaías ele tem um encontro com o Senhor, e quando ele tem um encontro com o Senhor, ele se vê diante da morte. O texto vai dizer no versículo 6, no versículo 5, o texto vai dizer exatamente o seguinte: ai de mim que estou perecendo, eu vou morrer, eu estou vendo o Rei dos Exércitos, eu vou morrer. Por que ele diz essa frase? E por que eu estou conjecturando juntamente contigo, eu estou pensando juntamente contigo, deste modo qual eu estou falando para você? Porque Isaías declara para o Senhor algo: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, se nós pararmos para pensar, Isaías falava as mesmas coisas que o povo falava, agia da mesma maneira que o povo agia, sentia da mesma maneira que o povo sentia. Mas pastor, ele não era profeta? Sim, ele era profeta, mas até esse versículo 5, no capítulo 6, Isaías ainda não tinha tido um encontro com Deus. Mas como o Senhor pode provar isso? Ai de mim que vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Essa é a prova. Ele está diante do Senhor, ele faz a vontade do Senhor, mas ele não anda diante do Senhor da maneira que o Senhor pede. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, eu não sei de que maneira que você está andando, mas eu sei de uma coisa: hoje você precisa mudar. Aleluia. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está aqui nessa manhã Glória a Deus. para provar para você que Ele está aqui nessa manhã. O Senhor ele trouxe músicas e canções que só as pessoas antigas do Evangelho igual a mim conhecem. Eu gosto de dizer que para nós adorarmos ao Senhor, nós precisamos cantar canções que exaltam ao Senhor. Nós precisamos declarar o nosso amor a Ele. Muitas das vezes nós dizemos assim: vamos adorar o Senhor,
e nós começamos a cantar canções que nos levam a pedir e lembrar que nós somos fracos e vamos pedir mais, e lembrar que nós continuamos fracos e vamos pedir mais ainda. E na realidade nós precisamos cantar canções que adorem a Deus. Aleluia. E quando o Fernando começou a cantar as canções que eles ministraram agora cedo, essas canções são canções que exaltam o nome do Senhor. Aleluia. Os meus olhos se marejaram, encheram de lágrimas, porque eu olhei e pensei comigo: alguém entendeu o que é adoração a Deus. Aleluia. É isso que você precisa. Você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Aleluia. Mas pastor, eu já tive. Então, por que a sua vida continua a mesma? Por que você continua falando do mesmo jeito? Por que você continua andando do mesmo modo? Por que você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia de errado antes? Por que você continua na mesma situação que você está? Você precisa ter um encontro com o Senhor nosso Deus. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer que enquanto ele não tinha esse encontro com Deus, ou seja, enquanto ele não teve essa revelação, o texto vai dizer que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, ele fazia e praticava todas as coisas que os outros também faziam e praticavam, mas a partir do momento em que ele teve um encontro com o Senhor nosso Deus, a partir do momento em que o fogo de Deus tocou em seus lábios, a sua vida foi modificada. Aleluia. Se você começar a ler no capítulo 7 em diante, a profecia de Isaías, ela passa a ser uma profecia diferente. Se você for lá no capítulo 41, Isaías vai dizer exatamente o seguinte: eu coloco no meio do deserto um rio para que você passe. No capítulo 1 de Isaías, você vai ver o Senhor Deus chamando a atenção do povo. E no capítulo 40, você vai ver, no capítulo 41, você vai ver Deus trazendo algo novo para o povo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você entrega a sua vida ao Senhor, e quando você se coloca na presença do Senhor, o Senhor, ele traz coisas novas, ele traz bênçãos sobre a tua Aleluia. vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você se coloca diante do Senhor e você se propõe a estar debaixo da bênção do Senhor, as tuas palavras começam a mudar, o jeito de você falar começa a mudar, aquilo que era praguejamento passa a ser bênção. Bendito é o nome do Senhor Aleluia. Jesus, porque as coisas velhas elas têm que passar e o novo tem que chegar. Bendito é o nome Glória a do Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando o profeta ele cai em si, que ele está na presença do Eterno, ele diz: eu vou morrer. E o Senhor nosso Deus usa um dos serafins. E o que é serafim? Serafim, a palavra serafim, no hebraico, essa palavra é saraf. O que significa saraf no hebraico? Significa um ser cheio de fogo. E esse ser cheio de fogo, alguns historiadores, alguns pensadores e algumas linhas teológicas vão dizer que o serafim ele não é um anjo, porque o anjo é alguém mensageiro, é alguém que vai trazer uma palavra, vai levar uma administração a outra pessoa, ou da parte de Deus para alguém na terra. Só que, se você ler o texto
você vai ver que o serafim, ele tem uma interação ativa com Isaías. E qual é a interação ativa que ele tem com Isaías? Esse ser flamejante, que tem asas flamejantes, e com essas asas ele cobre o seu rosto, com essas asas ele cobre as suas mãos, com essas asas ele cobre os seus pés. Ele pega um alicatezinho, que é essa tenaz, pega uma brasa viva do trono do Eterno, toca nos lábios de Isaías e diz assim: a partir de agora, tudo aquilo que fazia você pensar que você ia morrer, acaba. Aleluia. Tudo aquilo que iria levar você à morte, acaba. Eu translitero, isso é o meu pensamento, essa tenaz, essa brasa viva do altar, como a presença do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós tivermos o pensamento de sermos da maneira que nós éramos, nós não seremos tocados pelo Espírito Santo. Verdade. Mas a partir do momento em que nós abrirmos os nossos olhos e o Senhor, em uma data específica, disser: olha, eu estou me apresentando para você, porque o texto não vai dizer do jeito que eu estou falando aqui. O texto está dizendo que ele estava de algum modo orando. O texto ele está dando essa referência que ele estava de algum modo na presença do Eterno, porque não tem outro jeito de você ter visões do Senhor a não ser se você estiver na presença do Eterno. Aleluia. Então, possivelmente, Isaías, ele estava orando, ele estava buscando a face do Senhor, e o Senhor se revela para ele. O texto sagrado vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente busca de todo o coração, quando a gente se entrega verdadeiramente para Ele. Mas, pastor, então quer dizer que nós não estamos nos entregando? Desculpa. Se a gente está se entregando, por que eu estou ministrando essa palavra? Aleluia. Por que o Senhor está pedindo para que nós venhamos a nos entregar verdadeiramente? O texto sagrado vai dizer que o Senhor ele procura verdadeiros, não é meio, não são falsos. Procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O texto está dizendo que ele procura meios adoradores e que o adorem em meias verdades. Ele está dizendo que precisam ser verdadeiros e que a verdade saída dos seus lábios, das suas mãos e do seu corpo, ela precisa ser plena, ela precisa ser real, ela precisa ser algo que ele enxergue que de fato é. Isso é verdade. Todas as vezes que você vai no cartório, você registra algum documento, é o nascimento de uma criança, um casamento, ou qualquer outro documento que você registre em um cartório, o escrevente, ele vai assinar e embaixo da sua assinatura vai dizer assim: isso de fato é verdade e dou fé. Ou seja, isso é de fato verdade. É isso que o texto está dizendo lá, quando ele diz assim: eu procuro verdadeiros adoradores que adorem em mim, em espírito e em verdade. Ele está procurando pessoas que se coloquem diante dele de verdade, de fato e de direito. Amém. Ele está procurando pessoas que, quando entrem na presença dele, não entrem na presença dele somente para se lamuriarem das suas questões. Ele está querendo pessoas que entrem na presença dele, que se ponham disponíveis a estar glorificando e exaltando o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E nessa manhã o Senhor achou você, coração disponível, Aleluia. a estar diante dele, na presença dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
para glorificá-lo e exaltá-lo. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor achou um coração onde ele pudesse repousar nessa manhã, que é o meu e o seu. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vai de você querer continuar com isso ou não. Agora vai de você querer a tua vida ser mudada ou não. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Agora vai de você querer ter revelações do Senhor ou não. Bendito é o nome do Senhor. Porque o texto ele vai continuar dizendo, olha, agora que você foi tocado pelo fogo, o teu pecado foi extirpado, o seu pecado foi morto. A partir de agora você é uma nova criatura. A partir de agora eu posso pedir para que você fale aquilo que eu vou mandar, porque de fato você vai dizer aquilo que está nascendo no meu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 7, vai dizer exatamente assim: com Atenas ele tocou minha boca. Você lembra que eu disse que alguns pensam que o serafim ele não é um anjo? Aqui está dizendo que o serafim fala com ele. Está dizendo, olha, eis que isso tocou os teus lábios. Isso o quê? A brasa viva saiu do altar. E purificado está o teu pecado. Ou seja, você não tem mais pecado nenhum. Aleluia. E quando tocou os lábios dele, e disse, olha, agora a tua iniquidade foi retirada, o teu pecado foi perdoado, o Senhor Deus falou com ele. E aqui nós vemos duas direções dentro desse texto. Dentro desse texto nós vemos dois comissionamentos. No versículo 8, a gente vai enxergar dois comissionamentos aí. Poxa, mas quais são os comissionamentos? O primeiro comissionamento nós vamos enxergar no capítulo 5 do livro de Apocalipse, a qual João está tendo uma visão de Deus. O Senhor Jesus Cristo leva ele até o trono. Ele chega na presença dos anciões, as qual o Fernando falou aqui a respeito do capítulo 4. E até nisso o Senhor Deus ele é gracioso com a gente. Aleluia. O Senhor ele mostra para João um livro o qual está escrito o meu nome e o seu nome, Aleluia. que é o livro da vida. Glória a Deus. Só que até então, no capítulo 5 de Apocalipse, vai estar dizendo o seguinte: e eu, João, vi o livro que estava fechado e com 7 selos, e ouvi uma voz que dizia assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E eu, João, chorava muito, porque olhamos no céu e não vimos ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos. No capítulo 6, no versículo 8 de Isaías, vai estar dizendo exatamente isso. E a quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, uma voz diz assim: Pai, eis-me a mim, envia-me. Aleluia. Envia-me a mim. Eu serei aquele que vai abrir o livro e desatar os seus selos. Bendito Glória é o a nome Deus. do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quem é esse que abriu a sua boca dizendo: eis-me a mim, envia-me a mim? É o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele se prontifica a estar se fazendo oferta pela minha vida e pela sua vida. Os anciões, os quais no capítulo 4 reverenciam o Eterno, jogando as suas coroas e dizendo: Santo, 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 Aleluia.
glória de Deus. Aleluia. 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 No texto em hebraico, quando nós lemos, toda a terra está cheia da sua glória, e santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O texto, ele vai estar dizendo exatamente assim: Kadosh, 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 Aleluia. Adonai Tzvaot. Aleluia. O que o texto está dizendo? Maior do que toda a santidade, Aleluia. infinitamente maior do que toda a santidade, Glória a Deus. é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. É esse ao qual nós viemos nesta manhã adorar, e nós entregamos o nosso louvor em adoração. É esse ao qual nós viemos glorificar, e nós trazemos aqui diante do Senhor a nossa vida como oferta. O Paulo, ele vai dizer exatamente o seguinte: apresentei-vos ao Senhor os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Significa então que muitas das vezes nós apresentamos os nossos corpos não como sacrifício, mas apenas apresentamos. E o Paulo nos dá uma dica dizendo: esse apresentar, ele precisa ser um sacrifício vivo. Significa então que muitas das vezes nós apresentamos diante do Senhor sacrifícios mortos, e que diante do Senhor esse sacrifício morto, ele não tem nada para se dizer ao nosso respeito. Porque se nós apresentamos então um sacrifício vivo, isso a gente pensando aqui, significa então que a nossa oferta fala. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Significa então que a nossa oferta, ela glorifica o Eterno. Bendito Aleluia. é o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos então entregar ao Senhor uma oferta que fale, uma oferta viva. Detalhe, ela precisa ser santa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E um outro detalhe, ela precisa ser agradável. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Significa então que ela não pode ser somente viva. Significa então que ela precisa ser santa, ela precisa ser agradável. Ela precisa chegar com um perfume suave diante do Senhor. Então significa que quando nós entramos dentro do templo, ou que nós entramos na presença do Senhor dentro do nosso quarto, ou aonde nós fazemos o nosso devocional, nós precisamos entregar ao Senhor uma oferta viva, uma oferta santa e uma oferta agradável ao Senhor. Para quê? Para que o Senhor, ele venha nos responder com graça e com o seu amor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos entregar uma oferta verdadeira. Aleluia. É isso que o Paulo fala. Apresentei os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Pastor, mas o que tem a ver o Paulo com Isaías? Tudo. Quando o profeta, ele recebe uma diretiva do Senhor, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo recebe a mesma diretiva, dizendo: a quem eu enviarei, a quem há de ir por nós? O Isaías também se prontifica dizendo: Senhor, eis-me a mim. Por que ele se prontifica? Porque agora o seu pecado, aquilo que era pecado na vida dele, já não existe mais. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que amarrava ele já não amarra mais. Tudo aquilo que prendia ele já não prende mais. Bendito é o nome do Senhor. E a partir desse momento ele está liberado para fazer a vontade de Deus. Aleluia. A partir desse momento ele já está pronto e apto a estar fazendo aquilo que o Senhor pede, que é ministrar e levar a palavra. Mas e aí, como que eu faço isso? Isaías teve um encontro com o Senhor. Isaías, ele
nos confortar. Só que o Evangelho de Cristo é confronto. Ele não é só conforto. Ele é confronto. Se o texto que você lê, ele não te confrontar, significa que algo de errado tem. O texto, ele precisa te levar a buscar o eterno. Aleluia. A leitura que você faz diária, ela precisa te motivar a estar na presença do eterno. Glória a Deus. Ela precisa fazer com que você queira não sair da vontade do eterno. Poxa, mas pastor Marcos, mas por que essa palavra, entre aspas, tão dura? Presta atenção. Eu não estou trazendo para você uma palavra dura. Eu estou trazendo um conselho da parte de Deus para você. Aleluia. O Senhor nosso Deus, Ele diz para nós assim: eu peço para que você compre ouro, para que você tenha vida. E o ouro, nesse sentido, é um sentido figurado. Sabe o que Ele está querendo dizer? Eu quero que você compre de mim a minha preciosidade, o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor? O amor do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha vida eterna. Aleluia. O Senhor Jesus, quando Ele se prontifica a ir e morrer por nós, antes, aos seus discípulos, Ele dá uma direção. Os discípulos olham e dizem assim: Senhor, mas para onde você vai? João capítulo 14, versículo 1 vai dizer exatamente assim: não fique preocupado com o seu coração, não fique atribulado com o seu coração. Acredite no Pai, acredite também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não falaria isso para vocês, não iria declarar isso para vocês, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Sabe por quê? Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam juntamente. Aleluia. Ó, mas fica sossegado. Vocês não vão ficar órfãos, não. Eu vou mandar sobre vocês, eu vou mandar para vocês, na realidade, o Espírito da verdade. Aleluia. Aleluia. Ele não vai deixar vocês tristes. Ele vai estar com vocês todos os dias. E todas as vezes que vocês precisarem de algum conselho, alguma dica, Ele vai falar aos vossos corações. Aleluia. Esse é o Espírito da verdade que está aqui nesta manhã. Aleluia. Esse é o Espírito da verdade que nos traz aqui para ministrar essa palavra para você. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o Espírito da verdade. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que lá em Atos capítulo 2, Ele se faz presente, Ele se mostra para as pessoas em forma de chama de fogo, em forma de línguas repartidas. É esse mesmo Espírito que até então Pedro não passava de um cortador de orelha. E de repente, quando ele recebe, ou seja, quando o Espírito Santo se apresenta a ele, ele abraça o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Pedro abre a sua boca e não mais corta a orelha de ninguém, mas Pedro abre a sua boca e ministra uma palavra através do Espírito Santo. E uma palavra simples, não era uma palavra rebuscada, era uma palavra simples. E a palavra que ele prega é exatamente isso: acreditai-vos e credes que o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Convertei-vos os vossos corações. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E a unção do Espírito Santo de Deus era tanta sobre a vida de Pedro que mais de 5.000 almas se converteram a Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. É isso que o Senhor ele precisa e Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar o nosso jeito de falar, Ele quer mudar o nosso jeito de andar, Ele quer mudar o nosso jeito de pensar, porque quando Ele fizer isso, nós estaremos prontos para fazer a obra dEle verdadeiramente. Oh, mas pastor, então quer dizer que nós não estamos fazendo a obra do Senhor verdadeiramente? Então, se nós estamos fazendo verdadeiramente, porque o Senhor me trouxe para dizer isso para você e para mim? Significa que nós precisamos
Aleluia. Significa que nós precisamos nos posicionar. Aleluia. E nós precisamos nos posicionar como servos, como homens e mulheres de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos nos posicionar como agentes verdadeiros de bênção. Mas pastor, então significa que eu não estou fazendo isso? Eu vou te dar uma dica. O Agostinho, o filósofo, ele vai dar, em uma das suas escritas, ele vai dizer exatamente assim: que o meu testemunho fale mais alto do que as minhas palavras. Para você pensar e para você refletir. Como que as pessoas têm te visto? Porque não adianta só você ir lá e Jesus ama você. Olha, Jesus te quer bem. Olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus brevemente voltará. Olha, Jesus vai te tirar do charco de lodo. Não adianta só você falar isso. Isso é apenas um complemento. O texto sagrado vai refletir aqui, ó. Aleluia. Que a minha vida vale mais alto que as minhas palavras, que as minhas atitudes falem mais alto do que as minhas palavras. Quem as pessoas enxergam? As pessoas enxergam o Marcos palmeirense ou as pessoas enxergam o Marcos pastor? Essa é uma pergunta para você. Você não precisa me responder. Isso é algo para você refletir. Quem que as pessoas estão enxergando? O servo de Deus? Ou aquele que é igual aos outros? Quem que eles estão vendo? O que você está refletindo? Porque há uma mudança aqui na vida de Isaías. Ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E nessa manhã o Senhor ele me convida e convida você a ter um encontro verdadeiramente com Ele. Aleluia. O Senhor ele diz para nós assim: se posiciona, se coloca de verdade na minha presença. Por que será que o meu parente não está junto comigo? Por que será que o meu amigo da escola, toda vez que a gente conversa de tudo menos da igreja, ele não quer ser igual a mim? Por que será? Por que será que aonde eu chego, as pessoas não querem ficar do meu lado? Por que será? Por que será que os meus vizinhos, eles sabem que todo mundo na rua não é crente? E o único crente que tem na rua sou eu. E ele não quer ser igual a mim. Por que será? Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E é um conselho do Senhor Deus para você nessa manhã. Queira ser verdadeiramente adorador diante do Senhor. Aleluia. Adorador que adore em espírito, adorador que adore em verdade. Mas pastor, tudo que eu faço, ninguém está vendo. Querido, me perdoa a nossa ou a minha ignorância. Mas o texto vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que você faz e tudo que eu faço, Cláudio pode não ver, o Wando pode não ver, o pastor Marcelo pode não ver, a irmã Martinha pode não ver, eu posso não ver. Aleluia. Seja para o bom, seja para o mal, tudo aquilo que nós fazemos, Ele está vendo. Aleluia. Mas pastor, então, Ele está nos chamando a estar diante dEle. Ele está nos chamando a ter uma mudança de vida. Ele está nos chamando a ter uma mudança de história. Ele está dizendo lá no livro de Salmos, capítulo 1, bem-aventurado é o cara que não dá ouvido ao conselho dos ímpios. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, você não precisa dar ouvido para quem não
Amém. Querido, você precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Mas, pastor, então quer dizer que eu não estou ouvindo? Não. Porque se você estivesse ouvindo, eu estava trazendo uma outra palavra. Se você estivesse escutando a voz do Senhor, eu estaria trazendo uma outra palavra. Ah, mas isso daí que o irmão está falando, isso aí não é para mim. Isso aí é para os irmãos que não vieram hoje. Ó, querido, perdoa. Mas isso é para você mesmo. Amém. Glória a Deus. O Senhor ele está nos chamando a atenção, dizendo: vocês precisam voltar para mim. Deixem as práticas passadas e voltem para mim. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele está dizendo para nós nessa manhã: se convertam verdadeiro nos vossos corações. Amém. Deixem no vosso meio as vossas inimizades. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele diz assim: vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Se vocês fizerem do jeito que eu sou. Bendito é o nome do Senhor. E você sabe o que eu mando? Eu mando vocês amarem uns aos outros. Significa então que nós não estamos amando, que nós não amamos ninguém, que nós estamos apenas com pessoas por conveniência. E o Senhor ele não quer que nós estejamos com as pessoas apenas por conveniência. O Senhor ele quer que nós amemos. Bendito é o nome do Aleluia. Senhor Jesus. Mas pastor, e agora o que eu faço? Agora você se converte de verdade. Glória a Deus. Essa é a ideia. Mas eu vou levantar, vamos aceitar Jesus. Você já fez isso. Agora você só precisa praticar. Porque aceitar Jesus não é simplesmente só levantar a mão e dizer assim: ah, Senhor, eu te recebo, e vir aqui na frente, chora, 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 e aí sai na porta e faz tudo de novo. Não é isso. Aceitar o Senhor Jesus Cristo é mudança de vida. Aceitar o Senhor Jesus é mudança de posicionamento. Aceitar o Senhor Jesus Cristo é mudança de pensamento. É viver como Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo. E entender as vidas das outras pessoas como Cristo. Isso é aceitar o Senhor Jesus. Quando eu digo assim: Senhor, a partir de agora, o Senhor é o meu Senhor, eu estou dizendo para Ele assim: a partir de agora, o Senhor me comanda. A partir de agora, eu vou aonde o Senhor pedir para que eu vá. Eu vou fazer as coisas do jeito que o Senhor me mandar. A partir de agora, eu vou falar do jeito que o Senhor quer que eu fale. Eu vou ministrar a tua palavra do jeito que o Senhor quer que eu ministre. Eu vou orar pelas pessoas do jeito que o Senhor quer que eu ore. Não é mais fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita. Aleluia. E a vontade dele é agradável. Glória a Deus. Quando você fizer isso, você vai ver que a sua vida vai mudar. As pessoas vão enxergar Jesus em você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é isso que precisam. Se muitas das vezes as pessoas ainda não aceitaram Jesus, as que estão em volta aí de você, elas não aceitaram Jesus e elas não quiseram estar diante do Senhor, é porque eles não viram mudança. E essa mudança precisa acontecer. Essa mudança ela tem que ser efetiva. Ela tem que ser verdadeira. Elas precisam ver Jesus em você. Elas precisam ver Jesus em nós. Quando nós cantamos esse último texto, a música, ela está dizendo: mestre, o vento está tão forte que está balançando meu barco. Quando a letra está dizendo isso, está dizendo assim: Senhor, as minhas estruturas estão sendo abaladas, mas eu sei que o Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu posso ir em qualquer lugar onde, mesmo que as minhas estruturas estejam abaladas, o Senhor vai estar comigo, eu vou estar sempre. Aleluia. A letra dessa música vai estar dizendo exatamente isso. Que se nós clamarmos, o Senhor Jesus ele vai nos ouvir. O texto ele é bem claro que ele se confunde com a letra da música, e a pessoa que escreveu essa música se baseou nesse texto, em que os discípulos estão dentro do mar, em alto mar, e o mar ele está revolto, e eles vão, o texto vai estar dizendo Mar da Galileia. Só que quando você olha geograficamente,
as águas daquele lago que era para não se mexer, ela dá uma agitada e de repente, quem vem andando sobre o mar? O Senhor Jesus. Quando você está na presença dele, você não enxerga fantasmas. Quando você está na presença dele, você enxerga verdadeiramente quem ele está. Quando você está na presença dele, ele não precisa falar nada. Você sabe que ele está ali. Poxa, então o pastor quer dizer que você está dizendo que é só eu sentir a presença? Não. Quando você está na presença dele, você não precisa nem sentir a presença. Porque você sabe que de fato ele está. Aleluia. O texto sagrado vai dizer que tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E aqueles que amam a Deus precisam de fato andar na presença. Amém. Tem uma canção que ela diz assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Eu pereço. tua voz é livre no meio do tormento. Sua voz é mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é. Aleluia. Nós possamos ouvir a voz do Senhor. Amém. Que nessa manhã nós possamos entender aquilo que o Senhor ele tem para nós. Eu sei que o pensamento que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e de amor, para dar a cada um de vocês segundo aquilo que vocês precisam. É isso que o Senhor ele tem para nós nessa manhã. O Senhor ele nos aconselhou. Agora basta que a gente querer seguir o conselho do Senhor. Vou convidar você a se colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Convidar você a agradecer ao Senhor. Mas pastor, como que eu faço isso? Quando você conhece alguém que te chama muita atenção, alguém que, eu vou usar esse termo do mundo, porque nós somos do mundo. Tanto é que o Senhor Jesus diz assim: Senhor, papai, eu não quero que vocês tirem, não quero que vocês tirem do mundo, mas eu quero que vocês nos livrem do mundo. Então, nós somos do mundo ainda, nós estamos aqui, somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, mas a nossa pátria futura é lá, é a Nova Jerusalém. Entendendo isso, nós precisamos agradecer ao Senhor. E agradecer, quando nós somos fã de alguém, a gente vê a pessoa a qual nós somos fã. Poxa vida, que da hora você, meu Deus do céu. É isso que o Senhor ele quer que nós façamos perante Ele. A gente enxergar Ele como uma pessoa mais importante. Eu gostaria de convidar você a convidar Ele a ser a pessoa mais importante. Só que você vai convidar Ele a agradecer. E nós vamos agradecer ao Senhor da seguinte forma: muito obrigado pela tua palavra. Aleluia. Muito obrigado pelo Senhor ser na gente. Sabe por quê? Ele não quer que nenhum de nós perca. Ele quer que todos nós, quando Ele
Aleluia. vindo ali com autoridade, montado no seu cavalo branco, porque é isso que o Apocalipse está dizendo, ele está dando essa descrição. Quando ele vier pouco formoso, ele vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, que preparado para vocês. Aleluia. É essa palavra que o Senhor tem para você nessa manhã. Aleluia. Obrigado, Que Senhor. você possa refletir. É uma palavra de conselho. Não é uma palavra dura, uma palavra para quebrar a perninha de ovelha. É uma palavra de conselho. Amém. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós Aleluia. te glorificamos nessa manhã. Sim, meu Senhor. Senhor, e nós te agradecemos, papai, porque o Senhor é bom e a sua bondade, Senhor, leva-nos a estarmos diante de ti na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por ouvir a voz do nosso Pai, ao qual pergunta: quem enviarei, a quem há de por nós? E o Senhor responde: eis-me a mim, envia-me. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o teu sacrifício na minha vida e na vida dos meus amigos, Sim, meu na vida Senhor. dos meus irmãos e das minhas irmãs, não foi em vão. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos lembra a todo tempo, e a tempo e a fora dele, o Senhor nos lembra que o Senhor nos ama. Por isso, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor foi para o céu preparar para nós um lugar, mas deixou para nós um consolador, um amigo, que é o Espírito da verdade. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, Deus, está fazendo o que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Está nos consolando, Sim, meu Senhor. está nos guardando, e como nessa manhã, está nos aconselhando. Muito obrigado, Senhor Jesus. Se o Senhor me permitir, eu gostaria de fazer um pedido nessa manhã ao Senhor. Na realidade, eu gostaria de fazer um pedido a Ti, ao Espírito Santo. Que o Senhor guarde essa palavra no coração e nas mentes Amém. dos meus irmãos e das minhas irmãs que ouviram essa palavra nessa manhã. E que nós possamos ser direcionados por Ti. Que verdadeiramente nós possamos agir de acordo com o que o Senhor nos pede, o Senhor nos manda. Que haja mudança de vida, que haja mudança de viveres, que haja mudança de pensamento. Senhor, Paulo, ele está dizendo para nós renovarmos a nossa mente, significa que quando nós temos uma mente antiga, Senhor, que a nossa mente seja uma mente nova. Eu costumo dizer, Senhor, que o Senhor não muda o caráter das pessoas, mas que as pessoas precisam querer mudar os seus caráteres. Senhor, que nesta manhã, meu irmão e a minha irmã, ele esteja disposto a ter o teu caráter, ou seja, abandonar o caráter dele para ter o teu. Se eu não te ouvir, Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento, tua voz é luz. mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é. Aleluia. E o Senhor abençoe você, guarde você. Resplandece o rosto dele sobre você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.
compromisso com Jesus e conosco aqui, porque estamos no culto da família. Segunda-feira, nós temos o nosso culto profético às 19h.